Aí, dando continuidade do que a Natane já explicou um pouco sobre a Roma, eu vou falar do Império Romano. O que foi o Império Romano? O Império Romano, ele foi o período pós-republicano da antiga civilização romana. Ele era caracterizado por uma forma de governo autocrático, ele era liderado por um imperador, o Império Romano ele era por extensas pressões territoriais. Ele era em volta do Mar Mediterrâneo, na Europa, na Ásia e na África. Os principais imperadores romanos foi Augusto de 27 a.C. a 14 d.C., Tibério de 14 a 37 d.C., Calígula de 37 a 41 d.C., Nero de 54 a 68 d.C., Marco Aurélio de 161 a 180 d.C. e Comodos, que foi de 180 a 192 d.C. Vou falar também da cultura romana. A cultura romana ela foi bastante influenciada pela cultura grega, ou seja, os romanos eles utilizavam muitas características da pintura, da arquitetura e da arte grega, ou seja, eles buscavam na cultura grega anexar a cultura romana aspectos da cultura grega. Aí fala também dos balneários romanos, que eles se espalhavam pelas grandes cidades. O que eram os balneários? Eram locais onde os senadores e membros da aristocracia eles se reuniam para discutir a política e ampliar seus relacionamentos pessoais. Aí eu vou falar também da língua romana. A língua romana era o latim, que depois de um tempo ela se espalhou pelos 4 cantos do império. Aí deu origem à Idade Média. Aí na Idade Média deu origem ao português, ao francês, o italiano e o espanhol. A religião romana. A religião romana, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Grande parte dos deuses romanos, eles foram retirados do panteão grego. Mas porém seus nomes foram mudados, eles não continuaram com os mesmos nomes. Muitos deuses de regiões conquistadas, eles também foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eles eram antropomórficos, ou seja, eles possuíam características eles possuíam como características qualidades e defeitos de seres humanos, além de serem representados em forma de humano. Além dos deuses principais, os romanos também cultuavam os deuses Ares e Penates. Estes deuses eles eram cultuados dentro de suas casas e tinham como objetivo proteger suas famílias. Aí os principais deuses romanos foram Júpiter, que ele era o deus romano do dia. Ele era identificado como o deus grego Zeus. Juno, aí tem a Juno, que ela era também conhecida como Hera na mitologia grega. É a esposa de Júpiter e é a rainha dos deuses. Ela é protetora dos casamentos, das mulheres casadas, das crianças e dos lares. Apolo, ele era conhecido como Febo, quer dizer brilhante. Na mitologia grega, é considerado o deus da juventude e da luz. É identificado como uma divindade solar, uma das divindades mais elétricas da mitologia greco-romana. Marte, ele era o deus romano da guerra, equivalente ao grego Ares. Ele era filho de Juno e de Júpiter. A Diana, ela era a deusa virgem da lua. Ela era irmã gêmea de Apolo. Ela era poderosa caçadora. Ela é protetora da cidade, dos animais e das mulheres. A Vênus, ela era a deusa do panteão romano, equivalente a Afrodite. Ela é a deusa da beleza e do amor. Ela é filha de Júpiter e Dione. Ceres, na mitologia romana, ela é equivalente à deusa grega Deméter. Era filha de Saturno e Cibele. Ceres é a deusa das plantas que brotam, ou seja, principalmente dos grãos e do amor maternal. O Baco, ele era filho de Júpiter e da mortal Semele. Ele é considerado o deus do vinho. Aí eu vou falar também da crise e da decadência no Império Romano. Aí por volta
século III, o Império Romano ele passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxos, eles tiravam dinheiros que era para servir como investimento no exército romano. Ou seja, eles utilizavam dinheiro que era para ser empregado no exército romano em outros afazeres que acabavam enfraquecendo o império. Aí fala que com o fim das conquistas territoriais, diminuiu os números de escravos, provocando uma queda enorme na produção agrícola. Aí na mesma proporção também caía o pagamento de tributos que eram originados das províncias. Aí, em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam cada dia mais desprotegidas. Aí muitos soldados, por não receberem seus salários, acabavam abandonando suas obrigações militares. Aí os povos germânicos, que eles eram considerados como bárbaros pelos romanos, eles viram que o império estava enfraquecido e com isso eles forçaram a penetração pelas fronteiras do norte do império. Ou seja, eles aproveitaram que o exército romano estava fraco para se infiltrarem dentro de Roma, do Império Romano. Aí, no ano de 395, o imperador Teodósio ele resolveu dividir o império em Império Romano do Ocidente, que a capital ficou em Roma, e o Império do Oriente, que era considerado também o Império Bizantino, que sua capital foi em Constantinopla. Aí, em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles visigodes, vândalos, burgúndios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos e entre outros. Era o fim da antiguidade e o início de uma nova época chamada de Idade Média.